Caião, é o seguinte, eu acabei de me formar em psicologia, eu estou com síndrome do pânico. Estou fazendo tratamento com remédios. Mesmo orando, clamando, os pensamentos de doença grave sempre vêm na minha cabeça. Me sinto uma fraude como cristã, porque não consigo descansar no Senhor e nem pôr em prática o não andeis ansiosos que Jesus disse. Me dê uma palavra, Caio, por favor. Estou desesperada, é uma mulher que escreve. Eu quero que você entenda, filha. Você deve ter estudado isso na faculdade de psicologia na qual você se formou. E uma das coisas que na faculdade de psicologia a gente aprende é que o terapeuta, no caso você, que é a pessoa que se formou, que o terapeuta não é um ser mineral. Que o terapeuta sofre de tudo quanto os clientes também padecem. Você veja as necessidades enormes que Freud tinha de ser analisado. Você veja na história de Jung as crises profundas que ele teve, os surtos, precisando de extrema ajuda, e as depressões e os pânicos nos quais ele mesmo mergulhou durante períodos longos. Isso para a gente ficar só na psicologia, na psicanálise, na terapia. Você é gente. Agora, o problema é que tem a cobrança da profissional sobre você, piorada muito mais pelo acréscimo da cobrança da mulher cristã, que a psicóloga é. Então ela teria razões duplas, segundo ela própria, para não estar sofrendo de nada disso. Razões psicológicas, porque você se formou em psicologia, não foi isso? Foi isso. E a negação, me sinto uma negação cristã. Uma fraude. Uma fraude. Ela usa essa palavra. Fraude cristã. Por não conseguir praticar o não andeis ansiosos, porque eu estou com síndrome do pânico. Minha filha, que é isso? Jesus só disse não andeis ansiosos, porque a gente anda ansioso. Porque se a gente não tivesse uma tendência intrínseca para a ansiedade, ele não teria falado nada. Uma coisa extraordinária sobre Jesus é que ele não desperdiça palavras aonde não há questões. Não desperdiça mandamentos, não gasta, não. Nem palavras, não há questões. E por isso eu presto muita atenção nas coisas que Jesus não tratou. São tão importantes quanto as coisas que ele tratou. Porque em todas as gerações houve sempre pessoas com males semelhantes ou com situações semelhantes, com mudanças semânticas ou mudanças emblemáticas, simbólicas, nomenclaturas diferentes, designações diferentes para as mesmas coisas praticamente essenciais no curso da história. Mas em cada geração, especialmente numa geração complexa como a Jesus, que é chamada por Paulo de plenitude dos tempos, você estava vindo de 500 anos de reflexão filosófica grega extraordinária, extraordinária. Você vai para os primeiros astrofísicos e físicos da astronomia com intuição semi-einsteiniana, quase de Einstein. Você vai para Mileto, na Turquia, na antiga Ásia Menor, onde Paulo andou, e você encontra Tales de Mileto, uma quantidade enorme de outros pensadores formados ali em Mileto, 300 anos antes, 400 anos antes, 500 anos antes, falando de coisas semelhantes ao buraco negro. Então, era um tempo complexo aquele. Paulo não chama à toa de plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. O exército e o Império Romano
absorvendo, assimilando, desenvolvendo culturas diferentes no mundo inteiro, se servindo delas, arquitetura explodindo. Se tem arquitetura, tem cálculo, tem matemática, tem física, tem tudo isso em processo. E uma liberdade de comportamento chocante dos romanos, que viviam como uma sociedade europeia atual vive, com mais liberdade em algumas áreas do que a Europa pós-moderna, pós-cristã. E Jesus está ali no meio, então eu presto atenção não só no que ele disse, eu presto atenção naquilo que ele não disse e que existia à volta dele, mas que, não tendo sido propostas como uma questão, ele não ofereceu respostas como uma demonstração. Ele respondeu o que apareceu como questão visceral para a vida. Então, voltando a você, ele disse: não andeis ansiosos, porque nós andamos ansiosos. Normalmente estamos ansiosos, não confiamos. Ele disse que a ansiedade cresce pela ausência da confiança. Confiança de que o Pai Celeste cuida, o Pai Celeste perdoa, o Pai Celeste me cobre hoje, o Pai Celeste me cobrirá e cobrirá os meus amanhã. E eu vivo hoje sem ansiedade, trabalhando pelo pão, que é o meu alimento de todo dia, mas sem fazer projeções angustiosas sobre o que vai acontecer daqui a algum tempo. Então ele diz: desmontem tudo aquilo em vocês em relação ao que vocês não têm nenhum poder de implementação. Por que vocês vão se preocupar por uma ocupação que ainda nem chegou? Ou por que vocês vão se angustiar fazendo projeções variadas de algo sobre o que vocês não têm nenhum poder? Vocês têm apenas o poder da impotência sofrida e autodestrutiva de vocês. Nada além disso. Então não andeis ansiosos. Agora, a maioria dos psicólogos andam ansiosíssimos. Com muita coisa. E o Freud viveu com muitas ansiedades. E o Jung com muitos surtos. Então, primeiro tire essa cobrança da própria psicologia, porque a psicologia, se for honesta, ela se oferece como um doente tratando outro doente. É só que a perspectiva de cada doente pode ajudar o próximo, o semelhante. Mas não é um ser curado ajudando um ser doente, são doentes trocando e dialogando, de modo que o doente que procura, que é o cliente, fala de suas dores, e o doente que ouve, que é o terapeuta, ouve essas dores, processa a partir do ângulo de percepção e devolve na expectativa de uma ajuda, de uma reflexão solucionadora para a pessoa. Mas é doente ajudando doente. E quanto ao aspecto crente da sua angústia, pelo amor de Deus, veja segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Se você procurar aí no meu portal, escrever 2 Timóteo 4, 18. Você já vai achar um bocado de coisa, né? Tem 18. Aí tem o que aí? Tem o Carreirinha, que você leu, né? Isso, o que mais? Aí tem viver a palavra mesmo em circunstâncias adversas. Olha aí, é isso que eu quero que ela chegue aí. É aqui? Também pode ir adiante. Eu minto muito. Passe aí do Carreirinha. Carreirinha de novo. Trabalho de divulgador do evangelho nesse mundo de afrontas e mentiras. A palavra igreja em Paulo. Não, eu quero agora que você escreva aí, você escreva aí
A graça não desnaturaliza. A graça não desnaturaliza. Tá bom? A graça... 3 registros. Olha, aí vai em cima. Não deixa... Não deixa a religião desnaturalizar a vida. Não meta Deus em tudo. Ele não gosta de aparecer. Isso, aí tem só uma mensagem de outro dia, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não faz muito tempo que eu preguei isso aqui, especificamente ali no Caminho da Graça, que não deve estar aí no portal. Deve estar no On Demand, mas o portal está passando por processos de renovação, né? Então ele está operando meio mandembemente. Mas deixa eu ver o texto preciso de 2 Coríntios 4. Você colocaria aí de 9 a 18? 2 Coríntios 4, de 9 a 18. Mas aqui você vai ver que Paulo está preso. E preso, ele diz que está sem nada. E ele diz a Timóteo, olha, eu estou sozinho, sofrendo de uma profunda solidão, sem amigos. Demas me traiu, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Aqui entre nós a igreja me traiu, me deixou sozinha no julgamento. Alexandre o latoeiro, verso 14, causou-me muitos males, se levantou contra mim. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, nenhum crente da cidade. Eu fiquei sozinho, mas o Senhor me assistiu. Mas tu, quando vieres, traze para mim uma capa que eu deixei na casa de Trode, porque eu estou passando frio. E traze também o rolo de pergaminhos, porque eu estou num tédio profundo. Solidão, abandono, rejeição, tédio, frio, depressão, envelhecendo, morrendo e não vendo perspectiva para a nova geração. E o cara está nesse estado arrebentado, reagindo pela fé. Mas ele está vivendo tudo que ele está vivendo, e ele confessa. Vem logo. Vem logo, o Senhor me assistiu, mas eu estou precisando de amigos, de gente, de ajuda. Porque a graça de Deus não nos desnaturaliza. Tem um livreto meu do passado com esse nome. A graça de Deus não nos desnaturaliza. E tem um outro aí sobre, eu acho que é a síndrome do super-homem. Escreve super-homem. Só super-homem? Só super-homem. Super-homem. Vamos ver se aparece. 137. E agora com um hífenzinho só. Vamos ver se muda a perspectiva. 22. 22. Segredo não confessado de Paulo, estou com os palácios. Isso tudo aí é sobre coisas que as pessoas não têm coragem de dizer e que são comuns na vida da gente. Então dá uma olhadinha aí, minha filha. Mas a sua alegação é que você está sofrendo de angústia e de pânico. E que por causa disso o seu sofrimento aumenta em razão de você ser psicóloga formada e ser crente e achar que crente não pode panicar. Então, primeiro, o teu curso de psicologia foi muito ruim, ou você atrapalhou o curso com dogmas religiosos sobre dogmas religiosos que não te deixaram aprender o básico de psicologia. O básico de psicologia é que a gente sofre. Sofrer faz parte. Sofrer é processo criativo, construtivo. E que o próprio pânico fica extremamente piorado, porque o pânico decorre também de transtornos de ansiedade. O pânico decorre da impotência. O pânico decorre do medo. O pânico decorre de um sentimento de abandono e de orfandade. É daí que vem o pânico. O pânico vem da impressão da não solução definitiva. Ele nos assola, trazendo aquele sentimento de incurabilidade. É isso que faz com que ele se torne imenso.
pânico, ele pode ser provocado por algumas coisas e por algumas causas, mas quando ele se instala, ele aumenta indefinidamente porque ele acresce todo o medo de um outro medo, o medo de que aquilo que se instalou na gente não saia nunca mais, seja intratável e incurável. Esse é o pânico do pânico, que chega com um poder avassalador. Porque pior do que as causas do pânico objetivo ou subjetivo é o que decorre como efeito do pânico, que é esse medo da incurabilidade, é aquele pavor de que essa coisa não saia nunca mais, de que a gente só tenha no suicídio o último recurso para aquela angústia instalada. Esse é um dos pânicos do pânico. De modo que, se você escrever síndrome do pânico aí no portal, transtorno do pânico, crise de pânico. Eu coloquei ansiedade e pânico. E pânico. Deu 28, tá? Primeiro aqui, ó, ansiedade, pânico, depressão, sensações de falta de fé. Sensações, falta de fé. Não Dá deu, para não? jogar lá para dentro a moçada aí? Deu aí? Olha lá. Primeiro Obrigado. vídeo aí, ó. Tem uma doença autoimune, ansiedade e pânico, como achar o caminho do confiante. Aham. Porque tenho que aguentar espancamento. Você quer botar o síndrome Pode botar síndrome do pânico. E aí? Ok, vamos lá. 63, ok? Vão te ajudar se você puser transtorno de ansiedade. Opa, legal. Transtorno de ansiedade. Você vai ver aonde isso vai te levar. Seis registros. 6 registros bem específicos. Olha lá, sofro com transtorno de ansiedade generalizada, depressão, tomo remédio, mas não fico curado. Isso. E tem outros aí para te ajudarem, tá bom? Agora, eu sugeriria, caso você queira, minha amiga, põe aí, Gabriel, o endereço da Ana. Se você quiser conversar com a Ana, minha irmã, pelo Skype, faz contato com ela. Nessa hora é muito bom. É. Um doente profissional ajudar um outro doente profissional. Dois doentes profissionalmente se ajudando. Se ajudando, tá bom? É isso aí. Então um beijo para você, minha filha, fica calma, faz o deverzinho de casa que eu te dei, assiste os vídeos, leia os textos, medite no que eu te falei com fé. Porque sem fé, como eu disse ontem, deixa eu me repetir de novo, sem fé ninguém obtém nada. Nada. Coisa nenhuma. Lindo. O cara fica querendo ficar curado sem fé. Sem fé não há rola. cura. Sem fé não há cura. Toda cura vem da fé. Mesmo quando você vai receber um bombardeio de radioterapia ou ingestão quimioterápica, seja lá o que for, você precisa crer. E quem chega ali, chega crendo, dizendo, se Deus quiser, isso vai me fazer bem. Isso é fé, que aquilo vai fazer bem. Creu em alguma palavra de que aquilo era medicina para o bem, essa fé ajuda tanto quanto a medicina aplicada. E tanto maior quanto seja a fé naquele benefício, tanto maior é o benefício que se recebe. A ciência ainda não chegou aí, mas na próxima década ela vai chegar, onde eu estou anunciando aqui, que é a palavra simples do Evangelho posta em prática. Então tem que crer, porque sem fé ninguém toma posse de nada.